parte aqui, nessa parte aqui a gente vai entrar em o que se chama de equações integrais para o volume de controle. Talvez vocês tenham visto isso no passado com outro nome, que o teorema de transporte de Reynolds. É a mesma coisa, tá? Eu quero passar por essa parte com vocês com muita calma, muita calma. Então, o que acontece? A gente tem uma equação básica, que é o teorema de transporte de Reynolds, que serve para uma porrada de coisas, serve para um monte de coisas. E a gente tem que explorar os conceitos devagar. É uma mesma equação, mas dependendo do meio que você aplica, dependendo de como que você aplica, ela tem diversas aplicações totalmente diferentes. Então você consegue analisar fluxo de massa em um sistema, fluxo de energia, fluxo de entropia, fluxo de momento angular, fluxo de momento linear. Você consegue basicamente analisar diversos fluxos aí com essa equação. E para entender como que a gente vai fazer tudo isso, a gente tem que começar do básico, que é entender o que é essa equação, de onde que ela vem, quais são os conceitos por trás da equação, porque quando a gente estiver aplicando ela nos diversos problemas, a gente vai ter que pensar nesses conceitos, né? Então, a gente vai ter que lembrar, saber como que aplica e tudo mais. Então vamos lá. A gente vai começar a falar sobre uma entidade da mecânica dos fluidos que se chama volume de controle, né? Então, o volume de controle, quando você define um volume de controle, você vai definir o fluxo de qualquer que seja a propriedade que atravessa uma região de interesse. Conceito bem vago, mas a gente vai especificando aos poucos. Então imagina que você tem uma região lá no seu problema e você quer entender o que acontece com essa região, quer dizer, quanto fluido entra, quanto fluido sai, vamos dizer no exemplo de conservação de massa, quanta massa entra, quanta massa sai, como que varia essa massa lá dentro e tal. Então eu vou delimitar essa região por uma fronteira, né? Então a região é uma região tridimensional, bidimensional, o que seja. Nós vamos pensar numa região tridimensional, ela vai se chamar um volume de controle, que é uma região fixa, ou que pode ser uma região também que se locomove, ela não precisa estar parada e o tamanho dela não precisa ser fixo também, mas a gente vai fazer essas coisinhas aos poucos. Então a gente vai estudar uma região qualquer do nosso fluido. E essa região, ela necessariamente é delimitada por uma superfície, né? Então, a superfície que delimita esse volume de controle, ela é chamada superfície de controle, tá? A região e as suas fronteiras, como eu falei para vocês, podem estar em movimento se isso for adequado à análise, né? Então, eu posso ter uma região que o formato dela não é fixo, ele varia. Eu posso ter uma região que está se movimentando ao longo de um conduto. Eu posso ter várias coisas que podem ser adequadas à minha análise ou não. E eu posso estudar o fluxo de propriedades, agora é importante a palavra, extensivas e sua variação através do volume de controle. Então, o que é uma propriedade... primeiro, vamos começar pelo contrário, né? O que é uma propriedade intensiva? Essa diferenciação é muito importante que vocês saibam fazer. Uma propriedade intensiva, ela é uma propriedade que não varia com o tamanho do sistema, ou seja, ela não é aditiva através de subsistemas. O que a gente quer dizer com isso? Se eu pegar um tanque, por exemplo, e analisar a pressão dentro desse tanque, a pressão dentro do tanque como um todo, ou a pressão em uma parte do tanque, elas não são coisas aditivas. Quer dizer, se eu pegar um tanque de gás, por exemplo, a pressão em qualquer região desse tanque tem que ser igual à pressão do tanque todo, né? A gente pode ter um pouquinho de fluxo lá, mas vamos pensar que o fluido está estático, então a pressão tem que ser igual no tanque todo, né? Eu não vou, por exemplo, dividir o tanque no meio se a pressão na primeira metade é 10 bar e na segunda metade é 15 bar, então a pressão total do tanque é 25 bar. Eu somei as duas pressões, não funciona assim, tá? Então, quando não funciona assim, é uma propriedade intensiva.
Temperatura, mesma coisa. A temperatura de uma sala ela não pode ser determinada pela soma das temperaturas dos subvolumes da sua sala. A densidade de um fluido também é a mesma coisa. Ou seja, se eu quero determinar a densidade de um fluido, eu não vou somar a densidade de pequenas partes do fluido e somar tudo para encontrar a densidade total. Densidade já é uma característica global por si só, né? A gente não divide em subpartes para fazer isso. Então essas propriedades elas são intensivas e normalmente elas são representadas por letras maiúsculas, à exceção da densidade aí, que é uma letra grega minúscula, o Rho, né? Mas normalmente a temperatura é com T maiúsculo, a pressão é com P maiúsculo, normalmente essas coisas funcionam assim. Agora vamos para as propriedades vamos para as propriedades nas quais estamos interessados. As propriedades extensivas. O que é uma propriedade extensiva? É uma propriedade que eu consigo determinar. Por exemplo, se eu quero saber quanto volume de refrigerante tem numa garrafa de refrigerante, eu posso dividir o volume de líquido em pequenos volumes e somar todos esses volumes, eu vou ter um volume grandão, né? Então, volume é uma coisa que a gente consegue entender como uma propriedade extensiva. Outros exemplos aqui, massa. Se eu quiser saber a massa de um pacote de arroz, eu posso somar a massa de todos os grãos de arroz e eu vou calcular a massa do pacote de arroz. Isso faz sentido. Energia interna, se eu quiser saber a energia interna lá que tem, por exemplo, em um cilindro de oxigênio, eu posso pegar a energia interna de todos os átomos ali, ou todas as moléculas ali de oxigênio, somar tudo, eu vou ter energia interna total daquele tanque. Entropia, mesma coisa, também é um tipo de energia, mesma coisa. Quantidade de movimento, pensa, quantidade de movimento de um corpo é a massa daquele corpo que multiplica a velocidade. E a massa, ela é uma propriedade extensiva, né? Se você pensar que aquele corpo é deformável, então cada partícula de massa pode ter uma velocidade diferente. E se eu somar todos os produtinhos massa vezes velocidade, lembrando que a velocidade é uma grandeza vetorial, eu vou ter uma massa vezes velocidade total daquele corpo, e isso é a quantidade de movimento daquele corpo, mesmo que ele seja deformável, né? Ou que seja um fluido, por exemplo, ainda vale. Então essas propriedades extensivas são propriedades desse tipo, são propriedades que, se eu subdividir o sistema em pequenos sistemas e pegar essa propriedade em cada subsistema e somar tudo, eu vou ter a mesma propriedade do sistema como um todo, tá? Então, propriedade extensiva são propriedades que funcionam dessa forma. E normalmente a gente representa elas como a unidade extensiva, só que específica. E aí, quando ela é específica, ela é por unidade de massa, porque já que cada unidade de massa pode ter um pouquinho dessa quantidade extensiva, eu posso calcular, na verdade, uma propriedade extensiva por unidade de massa. Por exemplo, energia específica. Eu pego a energia total, divido pela massa total, eu vou ter o E minúsculo, que é uma energia específica, que é uma energia por unidade de massa. Eu posso ter entropia específica. O S maiúsculo, aqui o maiúsculo e o minúsculo não estão bem diferenciados, mas esse aqui é minúsculo. É o S maiúsculo, que é a entropia total dividida pela massa do sistema. E a gente tem uma outra grandeza que, da primeira vez que eu vi, eu achei ela muito curiosa, que é o volume específico. O volume específico, ele é o volume dividido pela massa. Então, quanto volume você tem por massa daquela substância. Se você reparar, o volume específico é o inverso da densidade, tá? E isso existe, isso é muito usado, o volume específico é muito usado, tá? Então, o volume específico é volume total dividido por massa total. Eu vou ter um Vzinho, que é um volume específico. Antes da gente continuar, deixa eu fazer um comentário rápido sobre uma coisa que eu lembrei da prova, que teve uma parte da questão da eclusa lá, que foi interessante. Aquela parte que eu fiz aquela pergunta teórica para vocês de se era necessário um sistema de bombeamento para fazer a eclusa encher e esvaziar, quase todo mundo acertou, né? A maioria das pessoas escreveu que dava para encher e esvaziar por gravidade, beleza, é isso mesmo.
Na verdade, usando o nosso linguajar técnico aqui, você consegue fazer isso, na verdade, pelo princípio dos vasos comunicantes, né? Então, é, se eu comunicar o reservatório da eclusa com o reservatório montante, ela vai encher até o nível montante. Se eu comunicar a eclusa com o reservatório jusante, ela vai esvaziar até o jusante, né? Até nivelar. Só que teve umas pessoas, na verdade, primeiro, eu fiz essa pergunta porque uma das primeiras vezes que eu fui lá para a eclusa, eu nunca tinha parado para pensar que aquela água não era bombeada. Para mim era óbvio que era bombeada a água. E aí alguém me explicou que não era bombeada, que ela só enchia e esvaziava por vasos comunicantes. E eu achei isso genial. Eu falei, putz, nem lembro quantos anos eu tinha, era evidentemente mais novo, porque só tenho acesso ao passado. Mas eu nem lembro quantos anos eu tinha, devia ter, sei lá, uns 16, 17 anos, mas achei genial aquilo ali. Aí resolvi perguntar, né, na prova. Falei, vamos perguntar se o pessoal saca que dá pra fazer por gravidade. Todo mundo sacou, então não sei se as pessoas procuraram no Google ou se foi realmente todo mundo sacou. O que eu achei especialmente bacana, porque todo mundo levou o ponto, mas ao mesmo tempo eu me senti meio burro, porque na época eu não saquei isso. Mas, de qualquer forma, teve uma outra questão engraçada, que foi a questão da comunicação entre a eclusa e o montante jusante lá, que teve algumas pessoas que disseram que sim, a eclusa vai encher e vai esvaziar. Para ela encher é só você abrir a comporta montante e ela enche. E para você esvaziar é só você abrir a comporta jusante e ela esvazia. E não é bem assim, pessoal. Aquilo tem uma dimensão monstruosa de grande. Eu recomendo que vocês vão lá para Barra Bonita e vão passear no barco lá. É bem legal. Mas vocês vão ver, quando vocês entrarem no barco, vocês vão ver que não dá para abrir aquela comporta. Realmente, se abrir aquilo, mas vai devastar com tudo, né? Aquilo é muito grande. Então tem só para explicar para vocês, tem um sistema de tubulação por baixo ali, né? Ele é interno à barragem e tem um sistema de válvulas que controla com qual tanque você vai comunicar, né? Se é com a montante ou se é com a jusante. E aí o sistema se regula sozinho, mas não abrindo a comporta. A comporta fica sempre fechada, ela só abre a hora que o barquinho vai passar. Mas eu achei isso especialmente engraçado. Bom, seguindo, voltando aqui para a aula. Então agora a gente sabe que são propriedades extensivas. E sabendo que é uma propriedade extensiva, agora a gente consegue pensar um pouquinho melhor o que é um volume de controle. Então, ó, eu tenho uma tubulação aqui, né? Vários problemas que a gente vai enfrentar são dessa carinha aqui, tubulação. E eu defini como volume de controle essa região que está pintadinha de azul aqui. Então, pintadinho de azul, a gente tem o nosso volume de controle. E essa região, nessa primeira análise que a gente vai fazer, essa região simplesmente vai ficar quietinha aqui. Ela não vai aumentar ou diminuir de tamanho, ela não vai se locomover. A princípio, ela vai ficar aqui. Tinha excursão para Barra Bonita na época da escola? Entendi. O pessoal já tá atualizado. Aí na minha época não tinha, a gente fazia as viagens em família para lá mesmo. Então tem o volume de controle aqui, ó. E eu quero analisar o que acontece com o líquido, com o fluido nessa região aqui. Se quanto entra, quanto que sai, quanto que fica. Ou não só com a quantidade de fluido. Eu estou falando com a quantidade de fluido porque é uma coisa mais fácil de a gente enxergar, mas é com qualquer propriedade extensiva do fluido. Então, por exemplo, vamos dizer que a minha água, ela entra, meu fluido aqui é água, e ele vai entrar aqui quente, e por algum motivo ele sai frio do outro lado. Então, eu quero saber quanta energia entrou, quanta energia saiu, e qual foi a variação de energia aqui dentro. Pode ser que eu perdi energia por radiação, por exemplo. Enfim, qualquer propriedade extensiva. Então, você tem fluxo, né? Você tem entrada e saída de energia, aí no caso, por fluxo, e você tem entrada e saída de energia por outros motivos, por outros tipos de troca de calor, radiação, condução com as paredes do cano, né? Então você consegue avaliar isso tudo com essas equações na forma integral que a gente vai estudar agora. O importante de você saber é que a região que você define chama-se volume de controle e as bordas da região aqui vão ser a superfície de controle. A gente vai falar muito em volume e superfície de controle, tá?
Então aqui, ó, eu coloquei alguns textos para que vocês consigam estudar melhor com o slide depois. Mas o fluido ele vai carregar consigo as propriedades extensivas que podem ser transportadas para dentro e para fora do volume, além de variarem dentro desse volume. Então, é o exemplo da energia que eu expliquei para vocês. A gente pode contabilizar essa propriedade e descobrir diversas características do sistema. E a gente descobre umas coisas interessantíssimas mesmo. Uma correta escolha do volume de controle, ela pode ser a chave para a solução de diversos problemas. E isso é verdade, pessoal. Dependendo de como você define o seu volume de controle, tem mais de uma forma de fazer isso para cada sistema, você pode entrar numa enrascada ou você pode resolver o seu problema com uma jogada de mestre aí, tá? Tudo depende de um pouquinho de treinamento para você entender como é que você vai fazer isso. E aí, ó, note que algumas das superfícies de controles podem ser inclinadas. E isso facilita muito a solução do problema em alguns casos. Então repara que aqui, ó, o cano V3 ele é inclinado e a superfície de controle ela é propositalmente perpendicular aqui, ó, para pegar as características do fluxo nesse sentido que é o predominante. Tá? Eu poderia definir esse volume de controle só como um retângulo aqui, ó, e aí eu teria um ângulo entre a tubulação e a superfície de controle. Isso me traria alguns problemas, nada insolúvel nesse caso, mas alguns problemas aqui para fazer o cálculo aqui das propriedades que eu queira calcular, porque eu teria que decompor isso daqui em várias direções e tudo mais, ficaria complicado. Então, dependendo de como você define o seu volume de controle, as coisas podem ficar mais ou menos fáceis. Aí a gente tem a equação geral, né? Então, vamos pensar. Seja uma propriedade extensiva total do sistema N e sua quantia específica eta, ou N minúsculo que seja. Assim, o balanço dessa propriedade no sistema será dado pela seguinte equação. Então, vamos lá. Vamos pensar, por exemplo, que a gente está avaliando a quantidade de energia no sistema. Então, aqui, ó, esse primeiro termo aqui, ele é a variação no tempo. N vai ser a nossa propriedade extensiva total. Então, a variação no tempo da energia total. E esse Szinho aqui quer dizer que isso está sendo calculado no domínio do sistema. Bom, como que essa energia total do sistema vai variar? Eu tenho a derivada de uma integral aqui, e isso já confunde as pessoas, porque normalmente a pessoa fala, porra, se eu derivei uma integral é a mesma coisa que nada, né? Mas não é verdade. Porque a integral, ela é calculada no volume, e a derivada é calculada no tempo. Então, e isso tem um significado, né? Vamos pegar o que está aqui dentro da integral. O que está aqui dentro da integral são as pequenas partes que a gente está somando, tá? Então eu tenho primeiro um elemento dv aqui. Esse v ele tem um cortezinho para você não confundir com o v de velocidade, é só isso. Então eu tenho um elemento dv. Pensa que um elemento dv é um elementozinho de volume, é um pedacinho do seu volume de controle. Esse elemento dv está sendo multiplicado pela densidade. Então, volume vezes densidade vai me dar massa. Então, é um pedacinho de massa do meu sistema. Esse pedacinho de massa, ele carrega uma propriedade específica. Lembra lá, por exemplo, a energia, que a gente está pensando em energia aqui. Energia interna específica é energia interna total dividida pela massa. Então, se eu pegar esse pedacinho de massa aqui, ó, e multiplicar ele pela energia interna específica do sistema, então eu tenho energia sobre massa vezes massa. Isso aqui que está aqui dentro vai ser um pedacinho de energia do sistema, vai ser um tequinho da energia interna do sistema. Eu estou somando essa energia aqui no volume. Então, se eu pegar todas as moléculas do sistema, vamos dizer assim, que tem uma determinada energia interna, e somar a energia interna de todas essas moléculas no volume de controle, eu vou ter uma energia interna que está presente no volume de controle nesse momento.
volume de controle é diferente de sistema, tá? Depois a gente vai discutir isso, né? Vamos dizer aqui, por exemplo, aqui o sistema, nesse slide aqui, o sistema é o todo, ele engloba tudo. O volume de controle engloba só uma determinada região. Então, olha só, aqui a gente está avaliando a variação da energia do sistema. Como que é a variação de energia do sistema? Ela vai ser, primeiro, aqui, então a gente estava calculando essa integral aqui. Essa integral, eu vou dentro da integral, eu tenho todos os pedacinhos de energia que estão dentro do volume de controle e eu vou somar eles. Então essa energia aqui é a energia dentro do volume de controle. E eu estou vendo como que essa energia que está dentro do volume de controle varia com o tempo. Então eu vou derivar isso aqui com relação ao tempo. Então essa primeira etapa aqui é como que essa energia interna que está dentro do volume de controle varia no tempo. Como que ela varia no tempo. Beleza. E aqui, nessa segunda etapa, o que eu tenho? Eu tenho uma grandeza de área aqui. Então eu tenho um elemento diferencial de área. Aqui a gente vai fazer integral na superfície de controle, tá? Então você tem que saber que isso daqui é um pedacinho da área da superfície de controle. Esse DAzinho aqui é um pedacinho da área. Ele é uma grandeza vetorial, a gente já vai entrar nesse detalhe também, mas ele é um pedacinho da área do volume de controle. Ele representa aquele pedacinho de área. Por aquele pedaço de área vai passar fluido. Ele pode estar entrando ou saindo. O que vai definir quanto fluido está entrando ou saindo é esse vetor velocidade aqui, ó. Eu vou fazer o produto escalar do vetor velocidade com esse vetor elemento diferencial de área, e esse produto escalar me dá para mim não só a vazão, mas também isso aqui me diz se esse fluxo está entrando ou se ele está saindo. Por isso que ele é um produto escalar, por isso que ele não é um produto só de um número velocidade vezes um número área. Ele é um produto escalar entre dois vetores, porque ele tem que me dar sentido, ele tem que me dar não só as intensidades, mas ele tem que me dizer se esse fluxo está entrando ou saindo. Então, se eu tiver velocidade vezes área, se eu multiplicar uma velocidade vezes uma área, vamos pensar. Uma velocidade, ela é dada em metros por segundo. Eu vou multiplicar por uma área, cuja unidade é metros quadrados. Então, se eu multiplicar metros por segundo por metros quadrados, eu vou obter uma unidade que é metros cúbicos por segundo. Bom, metro cúbico por segundo é vazão, né? Um metro cúbico é 1000 litros, né? Só para a gente lembrar. Então, eu tô vendo quantos 1000 litros por segundo está fluindo por essa areazinha aqui. Beleza. Se eu multiplicar essa vazão volumétrica aqui pela densidade, eu vou ter a vazão em massa, né? Porque eu tenho metro cúbico por segundo, eu vou multiplicar por algo aqui que cuja unidade é quilograma por metro, quilograma por metro cúbico, na verdade. Então eu tenho quilograma por metro cúbico vezes metro cúbico por segundo vai me dar quilograma por segundo. Ou seja, ρVDA vai me dar quantos quilogramas por segundo passam por aquele elemento diferencial de área. Se eu multiplicar pela minha energia específica, o que vai acontecer? Como a energia é específica, a energia por unidade de massa vezes unidade de massa por segundo que está saindo, você corta a unidade de massa aí e você está avaliando energia, quantidade de energia, pedacinhos de energia que estão entrando ou saindo. E você soma tudo isso daqui ao longo da sua superfície de controle. Então vamos lá, vamos resumir. Resumindo, o que são esses pedaços aqui? Primeiro, esse aqui é o tal do teorema do transporte de Reynolds. E o que cada pedaço significa? Primeira parte, variação da quantidade total da propriedade extensiva N no sistema. Segunda parte, variação da quantidade desta propriedade extensiva N dentro do volume de controle. Terceira parcela, saldo de N, ou quantidade de N, que cruzou as superfícies de controle entrando ou saindo. Mais simples ainda, pessoal. Variação de X no sistema é o quanto variou dentro do sistema mais o quanto entrou menos o quanto saiu, certo? Imagina que você tem uma conta no banco. Quanto dinheiro, como que variou o dinheiro que eu tenho na minha conta do banco? Bom, eu vou ter uma variação interna que é devido aos meus investimentos,
certo? Então, o meu dinheiro ele deu uma rendidinha aqui, eu vou ter uma variaçãozinha interna por causa desse rendimento, mais quanto de dinheiro eu depositei, menos quanto de dinheiro eu saquei. Então, se eu pegar o rendimento do meu dinheiro, somar com o que eu depositei e subtrair o que eu saquei, eu vou ter a variação do meu dinheiro lá no banco. Faz sentido isso? É a mesma coisa. Você tem que lembrar sempre que a variação do que você está analisando no sistema é a variação interna mais o que entrou menos o que saiu. Beleza. Então, lembra sempre, ó, variação do sistema, variação da quantidade de x no sistema. É a variação interna mais o que entrou menos o que saiu. Essa aqui é a variação de quantidade de x no sistema. Esse aqui é a variação interna de x no volume de controle. Essa daqui é a quantidade de x que entrou menos a quantidade de x que saiu. Simples assim, pessoal. E aí, a gente tem agora essa questão desse produto escalar aqui que eu falei para vocês, da velocidade com a área. Isso aqui é importante. Ó, temos que tomar muito cuidado. A equação está aqui. Variação de x é a variação interna de x no volume de controle. Então, variação de x no sistema é a variação interna no volume de controle, mais o que entrou menos o que saiu. Beleza. O que entra e o que sai é pelas fronteiras. Aqui a gente tem um produto escalar. Aqui a gente tem um produto escalar da velocidade, vetor velocidade com vetor de área. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Esse vetor diferencial de área, qual que é a intensidade desse vetor? O tamanho do vetor. O tamanho do vetor é o tamanho da seção da área que ele representa. Então ele representa uma areazinha lá. E ele sempre é perpendicular à superfície de controle e sempre aponta para fora do volume de controle. Ele sempre aponta para fora. Então, olha só, a gente tem umas figuras aqui, ó. A superfície de controle está aqui, o volume de controle, nos três casos aqui, está para a esquerda. Por quê? Porque o diferencial de área está apontando para a direita. Esse fato de ele apontar para fora me mostra justamente qual é o lado de dentro do volume de controle e qual é o lado de fora do volume de controle. Por isso que eu preciso que ele seja uma quantia vetorial, porque isso aqui vai ter sentido para mim, né? Eu preciso saber. Então aqui, ó, nessa primeira situação, olha só, eu tenho a superfície de controle, o elemento diferencial de área vai ser sempre perpendicular à área da superfície de controle, só que eu tenho um fluxo aqui que não é perpendicular nem paralelo à superfície de controle, ele tem um ângulo alfa aqui, ó. O que vai acontecer? Quando eu for calcular esse produto escalar da velocidade, desse vetor velocidade do fluxo, com o vetor diferencial de área aqui, se a gente usar as regrinhas de produto escalar lá, a gente vai descobrir que esse produto escalar ele vale tamanho do vetor velocidade, que multiplica tamanho do vetor diferencial de área, que multiplica o cosseno desse ângulo alfa aqui. Beleza, então a gente tem uma saída em ângulo aqui. E isso aqui é o que vai lá para dentro da integral, por isso que é importante. Aqui no segundo caso, a gente tem uma das coisas mais comuns que a gente vai ver, que é a saída normal. Né? Então, normalmente você define essa superfície de controle de forma que os fluxos de entrada e saída sejam normais à superfície de controle, porque aí o V está sempre alinhado com o dA. E aí, nesse caso aqui, o produto escalar de V com dA vai dar o tamanho de V, que eu multiplico o tamanho de dA, e como eles são tamanhos, eles são positivos. Então, esse produto aqui escalar de V com dA vai dar maior do que zero. Então, isso aqui é algo positivo que a gente vai ter que colocar aqui na nossa equação. Já no contrário, quando a gente tem uma entrada normal, eu tenho V escalar dA, como eu tenho... É a mesma coisa, o cosseno de alfa aqui. O ângulo alfa entre esses dois vetores aqui, no caso, vai ser 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. Então, o que vai acontecer aqui? O produto escalar de V com dA vai ser menos tamanho de V que multiplica tamanho de dA.
Então isso daqui é necessariamente negativo. E aí, isso já causa alguma confusão. Porque quando eu tenho coisa saindo do meu volume de controle, esse produto é positivo. E quando eu tenho coisa entrando no volume de controle, esse produto é negativo. A gente tem que sempre prestar atenção nisso, pessoal, porque é contraintuitivo. Normalmente a gente pensa que entrando é positivo e saindo é negativo, e aqui é o contrário, e dá confusão. Então tem que sempre lembrar que o vetor diferencial de área aqui, ele é perpendicular à superfície de controle e aponta para fora. Com isso a gente consegue calcular esses produtos escalares aqui. Beleza? Alguém ia fazer alguma pergunta aí? Acho que eu ouvi alguma coisa aí. Não? O pessoal tá num silêncio aí, tá todo mundo aí, pessoal? O quê? Não acredito. Estou sozinho, dando aula pra ninguém. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não, não é possível que tem 57 pessoas online e não tem ninguém me ouvindo. O que você acha, Suzy? Tipo, Professor, eu tô te ouvindo. Ah, Tem que beleza. estar todo mundo no chat. A gente escreveu no chat, pessoal. É, Ah, desculpa. Aqui, o meu celular não tá atualizando isso, não sei porquê. Ah, então beleza. Então tá todo mundo aí. Isso aí, isso aí. Então vamos lá, pessoal. Continuemos aqui. Agora o celular vibrou. Olha que coisa maravilhosa. Tecnologia é tudo de bom quando funciona. Então, beleza. Então, temos que pensar sempre nesse vetorzinho danado, diferencial de área aí, pra gente saber o que está acontecendo. A primeira coisa, e não única, com certeza, que a gente vai estudar, olhando para esse teorema do transporte de Reynolds aqui, isso, o Carlos está perguntando se no caso de entrada vai ser sempre negativo. Sim, esse produto escalar aqui vai ser sempre negativo quando for a entrada. Tá? A gente já vai ver isso já, mas é isso mesmo. Então, no caso aqui, pessoal, olha só, a gente vai ver mais propriedades extensivas do que só uma. Aqui a gente está trabalhando com uma propriedade extensiva genérica qualquer. E a gente, dependendo da propriedade extensiva que você colocar aqui, você sai numa equação diferente. Você pode sair na equação da conservação da massa, você pode sair na equação da conservação do momento linear, enfim, você pode sair em diversas equações. Isso aqui é muito incrível. Então vamos lá. Lei da conservação de massa. Essa é a primeira. Eu quis começar por ela porque ela é mais simples, ela é intuitiva. Todo mundo consegue pensar, todo mundo que já lavou a mão numa pia de banheiro na vida consegue pensar em massa entrando, massa saindo por meio de fluido e tudo mais. Então vamos lá. Uma vez que a massa é uma propriedade extensiva, ou seja, se eu somar os pedacinhos de massa do fluido, eu consigo a massa total do fluido. Ela pode ser representada por M maiúsculo e a sua quantidade específica, ou seja, parece português, mas não é. A massa específica é a massa por unidade de massa. Bom, massa por unidade de massa é quantos quilogramas eu tenho por quilograma de substância. Bom, se a resposta para isso não for 1, a gente está numa enrascada. Né? Então, quantos quilogramas de água eu tenho por quilograma de água? 1. Quantos quilogramas de feijoada eu tenho por quilograma de feijoada? 1. E assim por diante. Né? Então, a quantidade específica relacionada à propriedade extensiva massa é 1. Então, esse etazinho aqui, ó, ele vai virar, para conservação de massa, ele vai virar 1. Olha só que legal. A gente tem aqui, ó, a lei do transporte de Reynolds, beleza? Teorema do transporte de Reynolds. A gente vai substituir o eta por 1
E o N, que é a nossa propriedade extensiva genérica total, ele vai ser substituído por mzão, que é a massa total do sistema. Cá está. Então a gente tem a variação da massa total do sistema, ela vai ser a variação interna de massa do sistema, mais a quantidade de massa que entrou, menos a quantidade de massa que saiu. Beleza. Parece simples o conceito. Mas é quase isso. A gente tem que lembrar aqui, ó, quando eu estou fazendo essa continha aqui, de que a massa, primeiro, massa não se cria nem se destrói, certo? Massa é massa. E a massa, quando a gente analisa essas integrais aqui, ou essa derivada que está aqui do lado esquerdo, a gente tem domínios que a gente está olhando. Então, essa integral aqui a gente está analisando na superfície de controle. Essa outra integral aqui a gente está analisando no domínio do volume de controle. E essa terceira integral aqui a gente está analisando no sistema. O problema é que a gente tem uma definição de sistema, né? A gente analisa coisas por meio de sistemas. Quando eu vou analisar uma estrutura, uma viga sujeita a um carregamento, eu estou analisando um sistema. Quando eu estou analisando uma partícula se deslocando no espaço, estou analisando um sistema. E quando a gente analisa um sistema físico, a gente observa o comportamento de todas as partículas de massa daquele sistema. Então, pela própria definição de sistema, a massa de um sistema ela não pode variar. Então, o que vai acontecer? Essa variação de massa do sistema aqui no tempo, ela será zero. A gente vai estudar para onde que essa massa foi e tudo mais, mas a variação de massa no domínio do sistema é zero. A variação de massa no volume de controle, ela pode mudar, mas a variação de massa no sistema é zero. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou substituir esse termo aqui por zero, evidentemente, e aí a gente vai ver que a lei da conservação de massa ela vai ser dada por essa grandeza aqui, ó. Então, aqui eu tenho essa integral no volume de controle é densidade vezes volume que vai dar massa. Isso aqui é toda a massa que está no volume de controle e a variação dela é a variação da massa que está no volume de controle. Então, eu tenho a variação da massa que está no volume de controle mais toda a massa que entrou menos toda a massa que saiu, que é essa outra integral aqui, tem que ser zero. Isso faz todo sentido. A gente só não pode se confundir com a definição de sistema e com a definição de volume de controle. Dá uma olhada aqui, ó. Essa figura ela parece complexa, mas ela é simples. Imagina que essa região cinza aqui, ela comporte toda a massa do sistema que eu estou analisando. E quando eu estou falando em sistema, eu estou falando disso aqui como um todo, né? Então, aqui do lado esquerdo eu tenho o sistema antes e aqui do lado direito eu tenho o sistema depois. No lado esquerdo, eu tenho a superfície de controle aqui, a fronteira do volume de controle, englobando toda a massa do sistema corretamente. Então, está aqui. Desse lado aqui, do lado direito, eu tenho de novo a superfície de controle, só que ela não engloba mais toda a massa do sistema, certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho que, nessa primeira região aqui, saiu um pouco de massa do sistema. Então, se eu olhar para o volume de controle, a região 1 aqui é uma região que tinha massa do sistema e não tem mais. A região 2 é a quantidade de massa do sistema que ainda permanece dentro do volume de controle. E a região 3 é a quantidade de massa do sistema que saiu do volume de controle. Repara que, como sistema, se eu olhar para o todo, a massa continua sendo a mesma. Mas se eu olhar para o volume de controle, a quantidade de massa que eu tenho dentro e fora do volume de controle variou para os dois casos aqui. E é isso que essa equação aqui, principalmente quando a gente fala que a massa do sistema não varia, mas a massa no volume de controle varia, é por isso que a gente cancela esse termo aqui, ó, esse variação da massa do sistema no tempo. Porque a massa do sistema não variou. O que variou foi a massa aqui, ó, a massa que estava dentro do volume de controle, né? E se eu somar isso daqui com a vazão que eu tive, né, quanto de massa entrou, que aqui não entrou nada, mais quanto de massa que saiu, eu vou ter a variação total do sistema que tem que ser zero.
né? Então, se eu tinha 10 litros de água no meu volume de controle e agora eu tenho 8, é porque saíram 2 litros de água, né? Ou entrou 1 e saiu 3, tanto faz. No saldo total saíram 2. Mas enfim, se eu pegar a quantidade de água que eu tinha antes e depois no sistema, continua sendo 10 litros. Antes, 10 litros dentro do volume de controle, agora 8 litros dentro e 2 fora. Mas via sistema continua sendo 10. Tá? E a gente tem que pensar sempre, porque a gente está muito acostumado em pensar em sistema. E tem que separar o que é sistema e o que é volume de controle. E o que é superfície de controle. São 3 coisas diferentes. Beleza. Então vamos aqui para um exemplo. Chegamos no exercício. Graças a Deus, Pai. Vamos lá. Em uma tubulação tem 3 seções de passagem de água, 1, 2 e 3. Tem uma quarta também, mas aqui a gente já vai falar dela. Então eu tenho 3 seções, vamos dizer, oficiais de passagem de água aqui, nas quais em 2 se conhece as velocidades médias de fluxo. Então aqui eu estou imaginando que eu tenho um fluxo, um aqui que eu conheço, que é de 5 metros por segundo, velocidade média, tá? O que eu estou falando de velocidade média? Média não é com relação ao tempo, porque a gente está pensando agora em fluxo em regime. Então, o fluxo em regime, a velocidade ela não varia com o tempo, mas ela pode variar com a posição que você olha aqui nessa área aqui, né? Se eu estiver mais para dentro do diâmetro da tubulação, onde eu tenho menos arraste, eu posso ter mais velocidade. Mais para fora do diâmetro da tubulação, onde eu tenho mais arraste com as paredes, eu tenho menos velocidade. Aqui a gente está falando em uma velocidade média ao longo do perfil, aqui de 5 metros por segundo. E aqui no 3, uma velocidade média ao longo do perfil de 12 metros por segundo aqui. Eu tenho uma terceira velocidade V2 aqui, que eu não sei quanto vale, e eu não sei para que lado está apontando também. Tem esse ângulo de 30 graus aqui. E aí eu conheço as áreas também das 3 seções, eu sei a área da seção 1, da 2 e da 3. E eu sei que por algum motivo estranho, eu tenho um furinho aqui nessa tubulação, e por esse furo que eu desconheço a área, a gente estima que saia mais ou menos 0,1 metros cúbicos por segundo de fluido. Beleza. E a ideia é que a gente calcule essa velocidade V2 aqui e diga para que lado que está essa velocidade V2, se essa água está entrando ou se ela está saindo da tubulação aqui, o que está acontecendo. E para fazer isso, a gente vai usar o princípio da conservação de massa, que faz todo sentido a gente utilizar aqui, porque massa não se cria e a gente vai ter algumas facilidades em usá-la. Então eu vou pegar aqui a nossa luzinha, deixa eu pegar a luzita aqui, luz, tá aqui, e eu vou, para ajudar, eu vou copiar essa figura aqui. Maravilhosas. Aqui pra gente lembrar. A gente tinha umas velocidades já definidas, então V1 ela não é bem vetorial isso aqui, mas eu vou colocar dessa forma. Isso aqui é 5 metros por segundo. V3 assim é 12 metros por segundo. A área 1 e a área 2 são de 0,2 metros quadrados. A área 3 ela é de 0,15 metros quadrados. E a vazão aqui em 4 ela é de 0,1 metros cúbicos por segundo. Beleza, e a gente tem que calcular V2. Esse é o nosso problema. Antes de seguir, deixa eu só ver como é que estamos aqui em termos de chess. Nada, beleza.
negócio tá apitando à toa. Então vamos lá. Aqui a gente vai aplicar o princípio de conservação da massa. Então o que a gente vai usar aqui como equação? A gente tem a derivada temporal da integral no volume de controle de ρ que multiplica dv, esse vzinho então corte assim, mais a integral na superfície de controle de ρ v dA. E tudo isso igual a zero. Beleza. Eu acostumei a mexer nessa luzinha aqui. Vamos ver se eu acertei a equação. Primeira. Derivada de ρ dv mais ρ v dA. Beleza. Estamos certos. Tá aqui. E aí eu tenho que pensar, eu tenho que fazer algumas hipóteses. A primeira hipótese aqui é a seguinte. A gente vai partir da hipótese de que esse sistema está em regime. Né? Se ele está em regime, essa tubulação aqui eu não sei dizer exatamente se ela está cheia ou se ela está vazia. Mas eu posso dizer que ela não está enchendo e nem esvaziando. O volume de fluido que está dentro dela vai ser sempre o mesmo, por causa que o sistema está em regime. Se isso é verdade, o que vai acontecer? Então, essa primeira integral aqui vai ser zero. Por quê? Lembra, ela é integral no volume de controle de volume vezes a densidade. Volume vezes a densidade vai ser a massa. Então, essa aqui é a somatória da massa que está dentro do volume do controle. E eu quero ver o quanto que essa massa varia no tempo. Bom, se a massa que está dentro do volume de controle é sempre a mesma, a variação dela tem que ser zero no tempo. Então, isso daqui vale zero. E isso se deve ao fato de que a tubulação, vamos colocar assim, para ficar fácil, não enche e nem esvazia. Pronto. Então é por isso que isso aqui é zero. Aí eu tenho a soma do que passa pela superfície de controle. E aqui, ó, eu já comecei fazendo errado o exercício, por quê? Porque a gente não definiu o volume de controle. Eu falei de volume de controle, a gente está pensando nessa tubulação aqui, mas eu não defini. Vamos definir o volume de controle aqui, ó. Então, meu volume de controle eu quero que seja assim, ó. Uma superfície de controle perpendicular ao fluxo de entrada. Vai acompanhar aqui nesse ângulo, vai fazer isso aqui. Vai ser perpendicular a essa entrada aqui também. Acompanha nesse ângulo aqui, legal. Perpendicular a essa entrada aqui. Acompanha nesse ângulo aqui, legal. E beleza. Isso que está aqui em verde é a minha superfície de controle. Quem está para dentro dele é o meu volume de controle. Muito bom. Agora sim, a gente está imaginando que essa tubulação aqui, o que está dentro do verde aqui não enche nem esvazia, né? O nível de água que tem aqui vai permanecer aqui, né? E a gente vai calcular então o que vai entrar e o que vai sair. Aí a gente tem 4 lugares onde a gente tem vazão. A gente tem a superfície 1, superfície 2, a 3 e a 4. Aqui na 2, eu não sei nem o que está acontecendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou definir uma velocidade V2 aqui assim, ó, perpendicular à superfície, aqui, V2. Pronto, desconhecida. Aqui a gente tem V1 e aqui a gente tem V3. Por que eu vou fazer isso? Repara que eu defini V2 como uma saída de água. E se de fato estiver saindo água da tubulação, meu V2 vai dar positivo. Se estiver entrando água na tubulação, V2 vai dar negativo, tá? Então isso daqui é igual aquela questão de DCL, sabe, que você define a coisa para um lado e se for para o outro lado vai dar negativo. Aqui é a mesma coisa.
E agora eu tenho que calcular essa integral de superfície aqui, ó. Bom, a integral de superfície, ela vai ser ρ/v dA, beleza. E essa integral de superfície aqui, eu quero fazer bem devagar com vocês. Ela só vai ser diferente de zero nos pontos da minha superfície de controle pelos quais eu tenho fluxo, certo? Que é a superfície 1, a 2, a 3 e a 4. Outros pontos da minha superfície de controle não vão ter fluxo. Então, a velocidade V vai ser zero, V vezes dA é zero, integral de zero aqui, zero. Então, essa integral aqui na superfície de controle, eu consigo quebrar em 4 integrais. Essa primeira parte a gente já viu que é zero. Essa segunda integral aqui, ó, integral na superfície de controle de ρ, V, escalar, dA, vai ser igual a soma de 4 integrais, hein? Eu vou ter na superfície 1, então eu vou ter integral, minha luzinha também é desequilibrada aqui, integral, de novo, integral, agora ficou bom, integral na minha área 1, aqui, de ρ, V1, dA1, mais a integral nessa área 2 aqui, então a integral na área 2 de ρ, V2, que multiplica, escalar, botou escalar aqui, dA2, mais, vou quebrar a linha aqui, mais integral na superfície 3, que é essa, de ρ, V3, dA3, mais a integral na superfície 4 de ρ, V4, dA4. Tá aqui. São essas 4 integrais que a gente vai calcular aqui, ó. E a gente vai integrar uma por vez. Então vamos começar com a da superfície 1 aqui, ó. Então lá na superfície 1, o que a gente vai ter? Eu tenho o meu V1 entrando, então a superfície, vamos desenhar a superfície primeiro. A superfície 1 tá mais ou menos assim. E a gente faz o tracejado aqui, assim, pronto. Minha superfície 1 tá aqui. Eu tenho o vetor de área, diferencial de área para cá, assim. Ele é o nosso vetor dA1 e eu tenho o vetor velocidade V1 para cá. Então, tá aqui, meu vetor de velocidade V1. Beleza? Entrada normal. Pelo sentido dos vetores aqui, a gente já sabe que vai dar um negócio negativo. Então, a gente está calculando o quê? A gente está calculando integral na superfície 1 de ρ, V1, dA1, escalar. Vamos pensar. Esse ρ aqui é a densidade do fluido. Será que a densidade do fluido varia ao longo da superfície ou será que ela é constante? Depende. A gente vai assumir uma coisa aqui para que ela seja constante. O que a gente vai assumir aqui, ó? A gente vai assumir que o fluido é incompressível.
Se o fluido é incompressível, a densidade dele não pode variar ao longo do volume nem ao longo da superfície. Então, fluido incompressível vai significar para a gente que a densidade do fluido é constante. E se essa densidade do fluido é constante, ela pode sair para fora da integral. E aqui eu vou ficar, então, com ρ integral na superfície 1 de V1 vetorial dA1. Bom, o que vai acontecer aqui agora? Esse produto vetorial aqui, VdA, ele vai dar algo negativo, né? A velocidade V1 ela é constante ao longo da trajetória aqui, mas a princípio a gente ainda não pode tirar ela para fora da área, porque eu tenho produto escalar para calcular aqui, ó. Mas a gente já sabe que esse produto escalar, a gente já sabe isso aqui, ó. A gente sabe que V1 escalar dA1, ele vai dar tamanho de V1 vezes tamanho de dA1 negativo. Bom, e aí sim, o tamanho de V1 é constante, eu posso passar para fora e eu vou integrar os elementos diferenciais de área, né? Eu vou integrar tamanhos de vetor, que são pedacinhos da área 1 ao longo da área 1. Ou seja, o que eu vou obter dessa integral aqui, ó? Eu vou obter a densidade que multiplica integral de V1 dA1 vai ser menos V1 que multiplica A1. Pronto. Então a gente já sabe essa primeira integral aqui, ó. Vamos para a segunda integral. Tem algumas coisas interessantes aqui antes da gente ir para a segunda integral. Isso daqui vai ser menos ρ V1 A1, beleza. Esse produto de velocidade com área aqui, ó, eu tinha comentado isso com vocês no começo, mas vou repetir aqui. Lembra, né? Velocidade vai dar em metros por segundo. Vamos fazer assim, metros por segundo. Área vai dar em metro quadrado. Se eu multiplicar os dois, eu tenho algo em metros cúbicos por segundo. Isso aqui é vazão. Então, esse produto, velocidade vezes área da seção, ele vai me dar algo que a gente chama de vazão volumétrica. Segurar aqui. Trica. Então, ele vai me dar uma vazão volumétrica, que a gente chama normalmente de Q, né? A gente dá um nome com a letra Q aqui. Então, isso daqui vai ser menos ρ Q1, se você quiser chamar. E ρ vezes Q, imagina, eu tenho o Q é dado em metros cúbicos por segundo e o ρ é quilogramas por metro cúbico. Então, eu tenho algo quilogramas por metro cúbico vezes metro cúbico por segundo. Eu vou ter algo, corto metro cúbico com metro cúbico, que está em quilogramas por segundo. Então, a densidade que multiplica a vazão volumétrica vai me dar a vazão que a gente chama de mássica. Tá? Então, velocidade vezes área, vazão volumétrica, velocidade vezes área vezes densidade, vazão mássica. Só para vocês terem em mente aí que, eventualmente, essas coisas são úteis. Beleza, vamos para a segunda integral. A segunda integral que a gente tem que calcular é integral da superfície 2 da densidade V2 dA2 escalar. Escalar é assim. Pronto. Como que a gente calcula isso daqui? Bom, a gente está assumindo fluido incompressível, ρ é constante e passa para fora. Lá na superfície 2, o que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó.
superfície 2 está aqui. A gente tem para baixo aqui, ó, dA2. E a gente tem o que a gente definiu lá como V2. Olha como eles estão perpendiculares aqui, ó. Aliás, perpendicular não, né, professor? Olha como eles estão paralelos aqui, ó. Se eles estão paralelos, esse produto V2 que multiplica dA2, isso aqui vai dar V2 escalar dA2, vai dar tamanho de V2 que multiplica tamanho de dA2. Positivo. Então, a nossa integral aqui, ela vai dar ρ integral em 2 de V2 vezes dA2. De novo, eu vou integrar V2 dA2, eu vou integrar, na verdade, o produto desses diferenciais aqui, agora com sinal positivo. A velocidade V2 é constante em toda a área, né? Então o módulo dela eu posso passar para fora. A soma do tamanho de todos os vetores área na superfície 2 vai me dar a área da superfície 2. Então isso daqui é igual a ρ V2 A2. Beleza. Aí a gente tem, vamos mais uma página aqui. E aí eu vou aproveitar para copiar essas coisas daqui, para a gente não perder da vista. Copia, cola, tira no cantinho, as coisas que não precisa. E aqui era V3. Beleza. Karma Croves. Aqui. Pronto. A gente estava calculando as integrais. Vamos para a integral 3 agora. Então, integral em 3 de ρ V3 dA3. Estamos olhando para cá, ó, né? Então, até para facilitar aqui, eu vou colocar aqui o meu vetor de área aqui mesmo. Peraí que bugou. Pronto. Meu vetor de área aqui mesmo, ele é o dA3. Ele está paralelo, né? Então isso aqui vai ser igual ao caso anterior, para a gente não ficar gastando muito tempo. Isso daqui vai ser integral. Aliás, integral nada, né? O ρ vai sair para fora, integral de V3 dA3 vai ser ρ V3 A3. E aqui no 4 foi mais fácil ainda, porque olha, ele deu uma vazão mássica Q4. Essa vazão está saindo do volume de controle, então a gente vai tratar ela como positiva. E essa vazão aqui, ela já é o resultado da integral. Na verdade, ele deu uma vazão volumétrica Q4. A gente só vai multiplicar ela pela densidade para encontrar a massa que está saindo aqui. Então, a integral em 4 de ρ V4 vezes dA4, ela nada mais é do que ρ que multiplica Q4. Beleza. Agora vamos voltar tudo. A gente estava aqui em cima, ó. A primeira integral a gente já tinha visto que é zero, porque a tubulação não enche nem esvazia. A segunda integral a gente quebrou em 4 partes. E a soma dessas 4 integrais aqui tem que dar zero, tá? Que é o que está aqui, ó. Soma integral de ρ VdA na superfície de controle toda é igual a zero. Então, a gente vai somar agora os 4 resultados que a gente obteve para chegar lá. Então, ó, vou até copiar daqui, quer ver? Essa integral zona que a gente está calculando pelo princípio da conservação de massa tem que dar zero. Então, isso aqui vai ser igual a primeira integral deu menos ρ V1 A1. Segunda integral deu
mais ρ V2A2. Terceira integral deu mais ρ V3A3. Quarta integral, não sei se A saiu feio, A3. Quarta integral mais ρ Q4 igual a zero. Agora é melzinho na chupeta. Agora a gente tem tudo e quer calcular V2. E aí a densidade é constante e ela é fator comum nos quatro termos aqui. Então eu posso dividir os dois lados pela densidade. Essa densidade some daqui. E a gente precisa só isolar V2. Então V2 aqui, ele vai ser V1A1 menos V3A3 menos Q4 dividido por A2. Isso aqui vai dar V1 era 5, A1 é 0,2, V3 é 12, A3 é 0,15, Q4 é 0,1 e A2 é 0,2. E olha só que legal, se você fizer essa continha aqui, isso aqui 5 vezes 0,2 dá 1, 12 vezes 0,15 dá 1,8, então menos 1,8, menos 0,1 menos 1,9 dividido por 0,2. Isso aqui vai dar, fiz uma bobagem aqui, menos 0,1 é menos 0,1 aqui, dividido por 0,1. Isso aqui dá menos 1,8 menos 0,1 menos 1,9 mais 1 menos 0,9 dividido por 0,2. Menos 0,9 por 0,2 é 9 por 2, que é 4,5, negativo. Então isso aqui é menos 4,5 metros por segundo. Menos 4,5 metros por segundo são 4,5 metros por segundo no sentido negativo. Então, essa velocidade aqui é de 4,5 metros por segundo e ela está entrando aqui na tubulação. Tá? Ela não está saindo. Depois que a gente pega um certo traquejo, para alguns exercícios, por exemplo, esse exercício daqui, a gente nem desenvolve todo o equacionamento em todas as integrais. Você já consegue resolver isso daqui, mais para o futuro, a partir daqui mais ou menos, que é o que o pessoal chama de balanço de vazão. Né? Que se o meu volume de controle tem equilíbrio, né, a quantidade de fluido que tem dentro dele não vai variar, né, e ele é incompressível. Então, o fato dele ser incompressível gera essas densidades aqui que a gente pode jogar para fora e depois cancelar tudo. E o que vai mudar mesmo é o balanço de vazão, né? Quanto de vazão entra menos quanto de vazão que sai. Que se você observar, de vazão volumétrica inclusive, se você observar o que a gente está fazendo aqui, vazão volumétrica 1, vazão volumétrica 2, vazão volumétrica 3, vazão volumétrica 4. Quem entra tá positivo, aliás, quem entra está negativo e quem sai está positivo, tá? E aí você chega nisso daqui. Mas para a gente entender tudo bem bonitinho, a gente precisa passar por todo o equacionamento. E essa equação que a gente parte do princípio do transporte de Reynolds é muito poderosa. Então é interessante a gente fazer dessa forma aqui. Beleza? Chats. Beleza, belezinha, belezura. Então vamos fazer agora a chamada. Vamos fazer a chamada.